Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho que nós já vimos. Nós vimos sobre as retas, que elas possuem três posições relativas entre elas. Elas podem ser concorrentes, quando elas se encontram formando um ângulo qualquer. Elas podem ser perpendiculares, quando elas se encontram com um ângulo reto. E elas podem ser paralelas, quando elas não se encontram, elas não se cruzam. Nós vimos um pouquinho também sobre a questão dos ângulos, que um círculo pode ser dividido em 360 graus, e daí nós podemos medir ângulos a partir disso. Nós vimos um pouquinho sobre os tipos de triângulo, triângulo equilátero, que tem 3 lados iguais, o isósceles, que tem 2 lados iguais, e o escaleno, que não tem nenhum lado igual. E a classificação quanto aos ângulos, que ele pode ser retângulo, quando tem um ângulo reto, acutângulo, quando ele não tem nenhum ângulo reto, ele tem todos os ângulos agudos, e obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso, isso é, maior que 90 graus. E nós também vemos um pouquinho sobre o teorema dos ângulos internos, teorema de 180 graus. Também vimos um pouquinho sobre a questão do teorema de Tales, que estabelece que em um feixe de retas paralelas, e se existem duas retas transversais, elas criam segmentos proporcionais entre si, né? Bom, nessa aula, na parte 1, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Na parte 2, nós vamos retomar o teorema de Tales, analisar a semelhança de triângulos e ampliar o princípio do teorema de Tales para triângulos. Então vamos para a correção dos nossos exercícios. Bom, o exercício 1, então, diz para resolver os problemas usando regra de 3. Então, primeiro exercício, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos, quantas voltas dará em 28 minutos? Então, eu vou escrever aqui na forma de uma tabelinha, número de voltas e minutos. Então, 80 voltas em 20 minutos, x volta em 28 minutos. Meu objetivo é descobrir aqui quantas voltas ele dá, então, para isso, eu tenho que primeiro verificar se essa daqui é uma regra de 3 direta ou inversa. Então, eu vou analisar se um cresce e o outro cresce também, ou ele diminui. Se crescer os dois, quer dizer que é direta. Se um cresce e o outro diminui, aí é inversa. Então, se aumenta o tempo, o número de voltas vai aumentar ou diminuir? A roda está girando. Quanto mais tempo ela ficar girando, mais voltas ela dá? Sim, então ela é direta. Então, se ela é direta, eu vou escrever assim nessa mesma sequência. 80 está para x, 20 está para 28. Então, fica dessa forma assim. 80 para x, 20 para 28. E aí eu vou multiplicar cruzado aqui. Então vai ficar 20 vezes x, 80 vezes 28. Aí vai ficar 20 vezes x igual a 28 vezes 80, que dá 20x igual a 2.240. Aí eu vou pegar esse 20 que está aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 2.240 dividido por 20. Aí dividindo eu vou ter como resultado x igual a 112. Então quer dizer que em 28 minutos essa roda dá 112 voltas. Vamos para a letra B. Com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, 8 eletricistas demoram 3 dias, 6 eletricistas, x. Então, é direta ou inversa? Se aumenta o número de eletricistas, no caso aqui eu estou diminuindo. Se diminui o número de eletricistas, eu preciso de mais tempo ou de menos tempo? Então, quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo eu demoro. Então, se eu diminuir o número de pessoas, vai aumentar o tempo. Isso quer dizer que ela é uma regra inversa, né? Porque quando um aumenta, o outro diminui. E aí, ao invés de eu escrever assim, do jeito que está, eu vou copiar o primeiro e o segundo eu vou inverter, porque ela é inversa, né? Então, eu copio o primeiro e inverto o segundo. Então, fica assim. 8 sobre 6 igual a x sobre 13. Então, eu inverti aqui os dias, né? E aí, eu multiplico cruzado aqui de novo, normal. Então, vai ficar 6 vezes x e 8 vezes 3. Aí, 6 vezes x, 6x. 8 vezes 3, 24. Esse 6 que está do lado de cá vai passar dividindo para o outro lado. Aí vai ficar 24 dividido por 6, que dá 4. Então quer dizer que eles precisariam de 4 dias para conseguir fazer essa instalação elétrica. Tá? Vamos para o exercício C. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas.
Quantas horas levarão para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, 3.000 em 6 horas, 4.000 em X horas. Se aumenta a quantidade de refrigerantes que eu tenho que engarrafar, mais tempo eu tenho que levar. Então, essa daqui é uma regra de 3 direta. Aí eu vou escrever do mesmo jeito que está ali. 3.000 sobre 4.000, 6 sobre X. E aí eu multiplico cruzado. Então, fica 3.000 vezes X, 4.000 vezes 6. Aí, 4.000 vezes 6 dá 24.000. Aí, o 3.000 vai passar dividindo pelo 24.000. E aí, 24.000 dividido por 3.000 dá 8. Então, quer dizer que vai precisar de 8 horas para fazer esses 4.000 refrigerantes. Letra D. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levarão para despejar 600 litros? Então, a torneira são 50 litros a cada 20 minutos. Então, 600 litros demora X minutos. Então, se aumenta a quantidade de água que eu tenho que despejar aqui, mais tempo eu devo precisar. Então, se aumenta um, aumenta o outro. Então, ela é uma regra de 3 direta. Então, se ela é direta, eu escrevo do mesmo jeito que está ali. 50 sobre 600, 20 sobre X e multiplico cruzado. Então, vai ficar 50 vezes X, 600 vezes 20. Aí, 600 vezes 20 dá 12.000. 50 dividido por 12.000 dividido por 50 dá 240. Então, quer dizer que precisaria de 240 minutos. Tá? Questão E. Um ônibus a uma velocidade média de 600 km por hora faz um percurso em 4 horas. Quanto levará aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Então, ele está numa velocidade, demora 4 horas. Se ele aumenta a velocidade, quer dizer que mais rápido ele vai chegar, né? Se aumentou a velocidade, demora menos tempo para fazer o mesmo percurso. Então, ela é uma regra de 3 inversa. Então, se é inversa, eu escrevo o primeiro igual e o segundo eu inverto. Então, 60 sobre 80 e aqui eu inverto para x sobre 4. Aí vai ficar, então, 80 vezes x igual a 60 vezes 4. Aí eu vou multiplicar 60 vezes 4, dá 240. Aí eu vou dividir 240 por 80 e vai dar como resultado x igual a 3. Ok? Bom, agora na questão 2, nós temos aqui, as figuras têm as retas paralelas A, B e C. Nós temos que descobrir o valor de x em cada uma delas. Certo? Então aqui é a aplicação direta do Teorema de Tales. No caso, 2 está para 4, 3 está para x. Então posso escrever assim, ó. 2 está para 4, 3 está para x. Só vou multiplicar cruzado aqui, 2 vezes x e 3 vezes 4. Aí vai ficar 2x igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Aí eu vou pegar esse 2 que está aqui, multiplicando, e passo dividindo para o outro lado. Então fica 12 dividido por 2, que dá 6. Se nós olharmos aqui pelo princípio, né? Aqui é 2, aqui é 4, então é o dobro, né? Então daqui para cá dobrou, então daqui para cá também tem que dobrar. É o mesmo princípio. Ok? Vamos para o próximo exercício. 4 sobre 12, 4 está para 12, assim como x está para 21. Então vou escrever na forma de proporção, 4 para 12, x para 21. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 12 vezes x, 4 vezes 21. Eu sempre dou preferência para colocar o termo que vai ter o x antes, a não ser que os dois termos vão ter x, mas normalmente eu coloco assim, o termo que vai ter x antes para ficar mais fácil de organizar a expressão. Então eu vou fazer 4 vezes 21 dá 84. 84 dividido por 12, que estava ali do outro lado, passa dividindo, né? Dá x igual a 7. De novo, aqui a gente pode perceber que daqui para cá multiplicou por 3, ou então fazendo o caminho contrário, 12 para 4 divide por 3. Então 21 divide por 3 dá 7. Tá? Vamos para a próxima. X está para 14, 9 está para 12. Então, x está para 14, assim como 9 está para 12. Então, vou multiplicar ali, multiplicar cruzado. 12 vezes x e 9 vezes 14. Vai ficar 12x igual a 9 vezes 14. 9 vezes 14 dá 126. Aí eu vou dividir por esse 12 aqui, que vai dar 10,5. Então, percebam que pode dar um número quebrado aqui. Não tem problema nenhum dar número quebrado.
Vamos para a próxima. X. Bom, essa daqui tem um detalhe. As retas elas se cruzam. Nós temos que observar a sequência da reta para fazer isso daqui da maneira correta. Ó, esse pedaço aqui é o X. Esse pedaço aqui é o 8. Esse pedaço aqui é o 12. Esse pedaço aqui é o 9. Qual é a sequência da reta do X? É o 9. Então eu vou colocar X sobre 9, 8 sobre 12, tá? X sobre 9, que é a sequência da reta, 8 sobre 12, que é a sequência da reta, tá? Então só tem que cuidar isso daqui quando ela cruza. Qual é a sequência da reta? X é o 9, do 8 é o 12. E aí a gente faz normal, multiplica cruzado aqui, vai dar 12x igual a 9 vezes 8, 9 vezes 8 é 72, 72 dividido por 12, que estava ali do outro lado, vira 6. Então, o resultado é 6. Nessa daqui, na E, o único detalhe é que ela está virada de lado, né? As retas estão assim, as retas paralelas, e as transversais estão assim, na horizontal e na inclinada aqui, tá? Então, se tu olhar de lado, tu já percebe como é que tem que ser, né? Então, é x está para 4, 9 está para 18 aqui. Então, x está para 4 e 9 está para 18. Aí multiplica cruzado, 18 vezes x, 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36, vai dividir pelo 18. 36 dividido por 18 dá 2. Bom, agora começa a ficar um pouquinho mais complexo aqui, a partir da f, porque ela começa a ter uma expressão do lado de cá, né? Os dois termos vão ter x. Como é que eu vou fazer isso? Vou escrever do mesmo jeito. Percebam que ela cruza, mas ela cruza aqui fora do nosso palco, né? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 3x mais 1 e aqui eu tenho 5x menos 2. A sequência dessa reta do 10 é o 15 e a sequência dessa reta do 3x mais 1 é o 5x menos 2. Então não altera em nada a minha estrutura. Aí eu vou pegar e vou multiplicar cruzado aqui. Então o 15 vai multiplicar esse daqui e o 10 vai multiplicar isso daqui. Como aqui tem uma expressão, eu tenho que colocar ela entre parênteses, né? Então o 15 vai multiplicar toda essa expressão, então eu coloco ela em parênteses. E o 10 também vai multiplicar toda essa expressão, então eu coloco ela em parênteses, tá? Aí como é que eu faço essa multiplicação? Propriedade distributiva. O 15 vai multiplicar o 3x e o 15 vai multiplicar o 1. O 10 vai multiplicar o 5x e o 10 vai multiplicar o menos 2. Então vai ficar assim. 15 vezes 3x, 45x. 15 vezes 1, 15. 10 vezes 5x, 50x. 10 vezes menos 2, menos 20. Agora que eu tenho esses valores aqui, eu vou colocar os termos que têm incógnita todas para um lado. E os termos que não têm incógnita todos para o outro lado da igualdade, tá? Então de um lado da igualdade vai ter todos os termos que têm x. E do outro lado da igualdade vai ter todos os que são só números. Então vai ficar assim. O 45x permanece aqui. O 50x ele troca de lado. Como ele está do lado de lá e ele é positivo, ele vai trocar para o lado de cá e vai ficar negativo. Então vai ficar 45x menos 50x. E o 15, que estava aqui positivo, ele vai trocar para lá, vai ficar negativo, vai ficar menos 20 menos 15. Aí eu vou somar aqui, né? No caso aqui, 45x menos 50x dá 5x negativo. E menos 20 com menos 15 dá menos 35. Agora esse menos 5 aqui, que está do lado de cá, eu vou passar para cá dividindo. Não preciso fazer nenhuma troca de sinal ainda, tá? Então vai ficar menos 35 dividido por menos 5. Aí menos com menos na divisão, menos com menos dá mais. Então o resultado vai ficar 7 positivo. Ok? Vamos para o próximo aqui, letra G. X menos 5, x mais 1, 6 e 24. Então percebam que de novo está na mesma sequência, apesar de elas se cruzarem aqui, elas estão se cruzando fora do nosso palco aqui principal. Então, a sequência da reta do 5 menos x, do x menos 5, é x mais 1, e a sequência da reta do 6 é o 24. Então fica nessa sequência aqui. E aí eu vou multiplicar cruzado. Vou colocar o de maior termo aqui, no caso que é o 24, vou colocar na frente, tá? Mas a ordem não importa muito.
Então, 24 vai multiplicar pelo x menos 5, toda a quantidade, então entre parênteses. E o 6 vai multiplicar por x mais 1, toda a quantidade entre parênteses. Aí eu vou fazer propriedade distributiva, 24 vezes x dá 24x, 24 vezes menos 5 dá menos 120. 6 vezes x dá 6x, 6 vezes mais 1, mais 6. De novo, vou fazer aquele processo, colocar os termos que tem letra para um lado, os termos que só tem um número para o outro lado. Então, 24x fica aqui, o 6x que está do lado de lá vem para o lado de cá. Então, ele vem negativo. O 120 que estava aqui negativo vai para o lado de lá positivo e o 6 continua lá. Aí eu faço 24x menos 6x, que dá 18x, e 120 mais 6, 126. Aí o 18 que está do lado de cá passa dividindo, então vai ficar 126 dividido por 18, que dá 7. E agora a última aqui, ela além de ter a questão de termos expressões algébricas aqui, nós ainda temos a questão de que ela se cruza no meio do caminho. Então tem que cuidar como é que vai ficar a sequência da reta, né? Então, a reta que começa com 8 aqui, essa reta que está vindo aqui, a sequência dela é 8 e x mais 1. Então tem que colocar 8 sobre o x mais 1. E a reta que está vindo do 12 aqui, ela vai lá para o 2x menos 6. Então, 12 sobre 2x menos 6. Então essa é a sequência correta para construir essa expressão aqui. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então vai ficar 8 vezes 2x menos 6 e 12 vezes x mais 1. Lembrando que as quantidades ficam entre parênteses. Aí eu vou fazer a propriedade distributiva, então 8 vezes 2x dá 16x, e 8 vezes menos 6 dá menos 48. 12 vezes x dá 12x, 12 vezes 1 dá 12. Aí agora eu vou colocar os termos que tem x para um lado, os termos que só tem número para o outro lado. Então vai ficar 16x menos 12x, o 12 que estava do lado de cá passa para o lado de cá, ficando negativo. E o 48, que era negativo, vai para o outro lado, positivo. Aí eu vou fazer 16x menos 12x é 4x, e 48 mais 12 dá 60. Aí o 4 vai passar dividindo, então fica 60 dividido por 4, que dá 15. E era isso. Então vamos para a nossa revisão. Então, nós temos que, pelo teorema de Tales, um feixe de retas paralelas, onde tem duas retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. Isso aí. Nós podemos utilizar o teorema de Tales para resolver outras relações de proporcionalidade entre segmentos, né? Como eu falei, não precisa ser só AB, BC, A', B', B', C'. Eu posso fazer AC, eu posso usar outras relações aqui de proporcionalidade. E aí, com isso, nós podemos chegar à proporcionalidade entre triângulos. Então, dois triângulos são semelhantes e possuem uma relação de proporcionalidade entre seus lados. E devido a essa relação de proporcionalidade, nós podemos utilizar o teorema de Tales em triângulos semelhantes, associando lados homólogos, tá? Que é aquilo que eu tinha mostrado ali. E era isso, pessoal. Até a próxima aula.